Eu sei o que vi naquela noite. Mas o que mais me assusta é que aquilo me viu também. Era uma sexta-feira chuvosa, por volta das 11 da noite. Eu moro sozinha em uma casa simples, em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Trabalho em home office, e por conta disso, muitas vezes acabo virando a noite no computador. Aquela noite não era diferente. O barulho da chuva batendo nas telhas era quase reconfortante, e o único som dentro de casa era o clique do teclado e o leve zumbido do monitor. A cozinha ficava nos fundos da casa, com uma janela virada para o quintal. Não havia postes ali. À noite, tudo do lado de fora virava um borrão preto, um vazio. Levantei da cadeira para pegar um café. Já era tarde, eu sabia, mas ainda tinha muito trabalho para terminar. A luz da cozinha estava acesa, e ao me aproximar do fogão, percebi algo diferente na janela. Era sutil, uma silhueta, talvez? Não me aproximei de imediato. Parei por um segundo, esperando que meus olhos se ajustassem. E foi aí que eu vi. O reflexo na janela não era o meu. Quer dizer, parecia ser. Era meu rosto, sim. Meu cabelo preso do mesmo jeito, a mesma blusa de moletom cinza. Mas o sorriso, aquele sorriso não era meu. Estava largo demais. Fixo. Congelado. Como se alguém tivesse pegado meu rosto e colado um sorriso falso por cima. Fiquei paralisada. Não me mexi por alguns segundos, o coração disparando. Tentei racionalizar. Talvez fosse meu reflexo distorcido pelo vidro molhado, ou pela iluminação. Dei um passo para frente. O rosto também se aproximou, mas o movimento não foi idêntico. Era como se estivesse imitando mal. Um atraso de meio segundo. E o sorriso, ele não desaparecia. Foi aí que a coisa piscou. Eu não pisquei. Joguei a caneca de volta na pia e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Peguei o celular com as mãos tremendo. Não sabia se ligava para a polícia ou se era coisa da minha cabeça. Esperei ali por quase uma hora, ouvindo só o som da chuva e meu coração martelando dentro do peito. Decidi sair do quarto, devagar. Peguei uma faca da gaveta da cozinha e, com cuidado, fui até a janela de novo. Estava vazia. Apenas meu reflexo, normal dessa vez. Meu rosto cansado, sem sorrisos falsos. Suspirei, tentando rir de mim mesma. Mas não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, chamei um amigo meu, o Caio, para vir em casa. Não contei exatamente o que vi. Só disse que achava que alguém podia ter invadido meu quintal. Ele deu uma olhada em volta, verificou os portões, e até mesmo o sistema de câmeras da vizinha que dava para meu fundo. Nada. Nenhum sinal de movimento. Nenhuma gravação estranha. Provavelmente foi só seu reflexo, ele disse, dando de ombros. Eu queria acreditar. Mas nos dias seguintes, a sensação de ser observada só aumentou. Comecei a perceber pequenos detalhes fora do lugar. Pegadas de barro perto da lavanderia. A tranca da porta dos fundos com marcas, como se alguém tivesse tentado forçar. Uma noite, a campainha tocou às 3 horas da manhã. Quando fui até a porta, não havia ninguém. Até que, uma semana depois, aconteceu de novo. Eu já estava me forçando a ignorar, tentando seguir com minha rotina. Fui até a cozinha tarde da noite, como sempre. A luz estava acesa. A janela molhada pela garoa. Mas dessa vez, eu nem precisei chegar perto para ver. O rosto já estava lá, me esperando. Era eu. Mas não era. Os olhos estavam muito abertos, como se estivessem tentando não piscar. E o sorriso, mais largo que antes. Eu comecei a recuar, mas a coisa no vidro se inclinou também, acompanhando meus passos para trás. Só que dessa vez, ela ergueu a mão. Eu não mexi a minha. A figura do outro lado levantou lentamente os dedos, encostando-os contra o vidro, do lado de fora. Eu gritei. Corri pro quarto, tranquei tudo. Liguei para o Caio, para a polícia, para qualquer pessoa que atendesse. Quando ele chegou, já não havia mais nada na janela. Nenhuma marca. Nenhum sinal de alguém no quintal. Nem impressões no vidro. Mas ele viu o estado em que eu estava. O desespero. A faca na mão. As luzes acesas. Ele ficou comigo naquela noite. Desde então, nunca mais fiquei sozinha em casa. Instalei mais trancas, câmeras, sensores de movimento. Vendi a casa poucos meses depois. Mas tem algo que ninguém conseguiu explicar. Naquela noite,
Quando Caio estava trancando a porta da cozinha, ele me chamou com a voz trêmula. Você deixou alguma coisa encostada na janela? Fui até lá. E o que vimos me deixou gelada. Na parte de fora da janela, escrita com o dedo em meio ao vapor da chuva, havia uma frase simples. Eu só quero entrar. Desde então, todas as noites, eu fecho todas as cortinas. Evito olhar para janelas quando está escuro lá fora. Porque eu sei o que vi. E mais do que isso, aquilo era eu. O desconhecido que sabia minha rotina. No início, era só uma sensação estranha. Mas quando comecei a receber mensagens descrevendo tudo o que eu fazia, até o que eu pensava em voz baixa, percebi que alguém sabia mais sobre mim do que eu mesmo. Me mudei sozinho para São Paulo no final de 2021, logo depois de conseguir meu primeiro emprego fixo. Era um serviço administrativo simples, num prédio comercial perto da estação Ana Rosa. Não ganhava muito, então aluguei um pequeno apartamento em um prédio antigo, mas bem localizado. Minha rotina era praticamente sempre a mesma. Acordava às 6h40, saía de casa às 7h25, pegava o metrô às 7h40, chegava no trabalho às 8h. Almoçava no mesmo restaurante self-service da esquina às 12h em ponto. Voltava para casa às 18h30. Às vezes ia à academia, às vezes só ficava assistindo algo ou jogando no computador até dormir. Eu era, como dizem, uma criatura de hábitos. E acho que foi exatamente isso que me colocou no radar de alguém. A primeira vez que percebi algo estranho foi numa quarta-feira. Eu estava saindo do metrô quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, sem nome, sem foto de perfil. Só dizia: camiseta azul hoje. Segunda vez que você usa essa semana. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, meio confuso. Era verdade, eu tinha usado a mesma camiseta na segunda-feira, mas ninguém no trabalho comentou nada. Achei que podia ser alguém conhecido fazendo uma piada. Mandei, quem é? E fui ignorado. No dia seguinte, outra mensagem. Você olha o celular sempre no mesmo ponto da calçada. Bem quando passa pelo prédio de vidro. Já reparou? Dessa vez, parei no meio da rua. Olhei ao redor. Nada. Pessoas andando, buzinas, barulho da cidade. Mas senti algo, como se alguém me observasse. Me arrepiei inteiro. Continuei andando mais rápido, ignorando a vontade de correr. Comecei a ficar paranoico. No trabalho, comecei a virar a cadeira de costas para a parede. Em casa, deixava as cortinas fechadas o tempo todo. Fui até o síndico e perguntei se havia alguma câmera no prédio que mostrasse a rua. Ele disse que só a da portaria. Na sexta-feira, recebi a terceira mensagem. Hoje você pulou o almoço. Por quê? Tá sem fome ou tá com medo de mim? Aquilo me deu um enjoo imediato. Eu tinha pulado o almoço. Tinha ficado no escritório, trabalhando. Ninguém sabia disso, ninguém que pudesse me ver de onde eu estava. A janela do meu setor dava pro beco lateral do prédio. Ninguém passava por lá. Mas alguém sabia. No fim de semana, tentei esquecer. Saí com amigos, desliguei o celular por um tempo. Comecei a pensar que podia ser alguma brincadeira de mau gosto de alguém da empresa, talvez um colega com acesso a câmeras ou redes sociais. Mas a verdade é que não postava nada. Nem foto, nem localização. E a descrição das mensagens era sempre exata. Pequenos detalhes que ninguém poderia adivinhar. No domingo à noite, a mensagem veio às 23h14. Você respira muito fundo quando está tentando se convencer de que não está sendo seguido. O pânico me pegou de vez. Chamei a polícia. Registrei um boletim. Mostrei as mensagens. Eles disseram que era difícil rastrear sem ameaça direta, e me aconselharam a bloquear o número. Fiz isso. Por 2 dias, o silêncio. Aí, na terça-noite, uma nova mensagem. Número diferente. Bloquear não adianta quando eu tô do lado de fora. Corri para a janela. Nada. Só a rua vazia, iluminada por uma lâmpada amarela tremendo com o vento. Espiei pelo olho mágico da porta. Silêncio no corredor. Mas no chão, debaixo da porta, tinha algo. Um bilhete escrito à mão, em letras pequenas, quase tortas. Você não tranca a janela da cozinha quando lava a louça. Hoje eu quase entrei. Eu entrei em choque. Liguei para um amigo que morava perto, o Caio. Pedi para ele vir dormir comigo. Ele chegou em 20 minutos.
Vasculhamos a casa. Nada forçado, nada roubado, mas a janela da cozinha estava realmente destrancada. Na manhã seguinte, eu me mudei temporariamente para a casa da minha tia. Desativei o chip, mudei o número, deletei minhas redes sociais. Avisei no trabalho que precisava tirar uma licença por problemas pessoais. Passei 3 semanas sumido. Dormia mal. Tinha pesadelos com alguém parado no canto do meu quarto, só observando. Sempre calado, sempre sorrindo. Pensei que, talvez, tudo tivesse acabado. Mas uma semana depois de voltar para casa, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Nenhuma marca de envio. Dentro, havia só uma única folha de papel, dobrada 3 vezes. Bem-vindo de volta. A rotina é confortável, né? Desde então, nunca mais fiz nada no mesmo horário. Nunca mais repeti caminhos. Nunca mais dormi com a janela aberta. Mas às vezes, ainda recebo mensagens. De números diferentes. Sempre descrevendo o que eu estou fazendo naquele exato momento. Ontem à noite, a mensagem dizia: "Você tá lendo isso de novo?" Tentando lembrar se trancou a porta. Mas esqueceu de olhar atrás de você. Achei um celular enterrado no quintal. Eu achei que fosse só lixo enterrado. Mas aquele celular ainda estava carregado. E já tinha uma nova notificação quando eu o peguei nas mãos. Essa história aconteceu comigo no final de 2020, quando me mudei para a casa que herdei dos meus avós no interior de Santa Catarina. A casa era antiga, com um quintal enorme e cheio de árvores, e estava fechada havia quase 2 anos desde que minha avó faleceu. Eu decidi me mudar para lá depois de perder o emprego durante a pandemia. Era uma chance de recomeçar, num lugar tranquilo e sem pagar aluguel. Nos primeiros dias, tudo foi só limpeza e reforma básica. Eu estava sozinho, mas gostava da sensação de silêncio, da brisa gelada da serra e do cheiro constante de mato molhado. À tarde, eu costumava trabalhar no quintal, carpindo, podando, limpando o que o tempo tinha deixado para trás. Foi numa dessas tardes que eu encontrei o celular. Eu estava cavando um buraco raso perto da árvore de ameixa, onde queria plantar umas mudas. Quando minha enxada bateu em algo duro, achei que fosse uma pedra. Mas escavei com mais cuidado e vi uma coisa preta, achatada, suja de barro, um celular. Era um modelo antigo, meio arranhado, sem capinha, coberto de terra, mas inteiro. Por curiosidade, limpei com a camiseta, apertei o botão de ligar e, para minha surpresa, a tela acendeu. 30% de bateria. Nenhum cartão SIM. E então, uma notificação apareceu. Uma nova mensagem. Recebida há 2 minutos. Eu congelei. 2 minutos? A casa não tem Wi-Fi externo, e ali no quintal o sinal de celular sempre foi ruim. Mesmo assim, abri a mensagem. Você me achou. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, sem reação. Olhei ao redor, instintivamente. Só o vento nas folhas, o balançar lento dos galhos, e o barulho distante de uma vaca mugindo. Nenhuma alma viva por perto. Voltei para dentro com o celular. Conectei ao carregador e tentei ver o resto do conteúdo. Não tinha nenhuma foto na galeria. Nenhum aplicativo. Só mensagens de texto. A primeira era de 4 meses antes. Eu ainda estou aqui. Depois outra, 2 semanas depois. Não se esqueça de mim. A mais recente. Você me achou. Não tinha remetente. Só um número com poucos dígitos, que não parecia de celular. Tentei responder, mas o celular travou. A tela piscou uma vez e voltou ao menu inicial. Naquela noite, algo começou a mudar. Acordei às 3h12 com o som de uma notificação. Não era do meu celular, era do velho, que eu deixei em cima da mesa da cozinha. Fui até lá, com a casa toda escura, só a luz da tela iluminando o ambiente. Mais uma mensagem. Você está dormindo com a janela aberta. Me arrepiei inteiro. Fui correndo pro quarto. E sim, a janela estava aberta. Mas eu jurava ter fechado antes de deitar. Comecei a me convencer de que era alguma brincadeira, algum app malicioso ou sistema automático de spam. Mas ao tentar reiniciar o celular, ele travou de novo. Na manhã seguinte, enterrei o aparelho de novo, no mesmo lugar onde achei. Senti uma urgência estranha, como se ele pertencesse àquele solo. Mas claro que não acabou por aí. 2 dias depois, eu ouvi o som de notificação vindo debaixo da terra. Era um som abafado. Um ping,
repetido 3 vezes. Quase inaudível, mas nítido o suficiente para me gelar por dentro. Naquela noite, sonhei com alguém me chamando da janela. Era a voz de uma criança, mas distorcida, fraca. No sonho, eu olhava e via alguém parado no quintal, segurando o celular, com a tela virada para mim. Só isso. Acordei com o coração disparado, e o som de notificação de novo. Dessa vez, o celular estava de volta à minha mesa, coberto de terra. Eu não sou do tipo que se impressiona fácil, mas naquele momento, eu saí correndo da casa. Fui para a casa do vizinho, que morava a uns 500 metros. Fiquei lá até amanhecer. Voltei com ele, mais como testemunha do que por segurança. O celular ainda estava na mesa. Ligado. Uma nova mensagem. Você não devia ter me enterrado de novo. Depois disso, eu fui embora da casa. Nunca mais dormi lá. Mas às vezes, mesmo na cidade, no meu novo apartamento, eu ainda recebo notificações no meu celular. Sempre mensagens anônimas. Sempre frases curtas. Hoje de manhã, recebi uma. Por que você me deixou sozinho de novo? E agora, enquanto escrevo isso, recebi outra. Estou chegando. A bateria do celular antigo nunca acabou. E ele nunca foi meu. O homem no vão do assoalho. Eu achava que o rangido no assoalho vinha da madeira velha. Mas quando ouvi alguém sussurrando meu nome de dentro do chão, percebi que tinha algo, ou alguém, morando lá embaixo. Em 2021, me mudei para uma casa antiga que aluguei por um preço inacreditável em Curitiba. O lugar era bonito por fora, com detalhes coloniais, uma varanda charmosa e um quintal cheio de árvores. Mas por dentro, tudo era silencioso demais. Madeira escura, janelas que rangiam, e aquele tipo de frio que parece não vir só do clima, mas das paredes. O dono anterior era um senhor solitário que, segundo os vizinhos, morreu ali dentro. Não deram muitos detalhes. Só disseram que a casa estava vazia há quase 2 anos. Nos primeiros dias, o que mais me incomodava era o chão. O assoalho era de madeira antiga, e a cada passo meu, ele rangia alto. Só que, às vezes, ele rangia mesmo quando eu estava parado. Eu ouvia estalos profundos, vindos do corredor ou do quarto ao lado. Sempre como se alguém tivesse pisado devagar. Pensei que fossem variações da temperatura, ou talvez ratos entre as tábuas. Algo normal em casas velhas. Até a primeira noite em que ouvi o sussurro. Era quase 3 da manhã. Acordei com a sensação de que tinha alguém em casa. O tipo de silêncio estranho, denso, que prende a respiração. Fiquei sentado na cama por um tempo, tentando entender o que tinha me despertado. Então ouvi, muito baixo, quase como se viesse do porão. Lucas. Meu nome. Congelado, escutei com mais atenção. Mas o som não vinha de fora. Não vinha do porão. Vinha do chão. Do vão entre as tábuas, bem ali, no canto do meu quarto. Fiquei olhando para aquele ponto, o coração martelando no peito. Me levantei devagar, peguei o celular e usei a lanterna para iluminar o assoalho. Não vi nada. Mas naquele momento, senti um sopro gelado, vindo das frestas entre as tábuas. Como se alguém estivesse logo abaixo, exalando. Na manhã seguinte, fui até a parte externa da casa. Atrás, havia uma portinhola de madeira que dava para um vão rasteiro sob o piso, sustentado por pilares de pedra. Era estreito e escuro. Não era um porão, era literalmente um espaço entre o chão da casa e o solo. Peguei uma lanterna e iluminei lá dentro. Poeira, entulhos, fios velhos e marcas. Arranhões na parte inferior das tábuas. Longos. Como se alguém tivesse tentado cavar o caminho para cima. Voltei para dentro, tentando me convencer de que era só paranoia. Passei o dia todo ouvindo rangidos, como se alguém caminhasse ali embaixo, de um cômodo ao outro. Na segunda noite, os sussurros voltaram. Agora mais altos. Mais insistentes. Lucas, deixa eu sair. Dessa vez, eu vi algo. Perto da cama, uma fresta um pouco mais larga. E por um segundo, um único segundo, algo se moveu ali dentro. 2 olhos. Olhos humanos, abertos, me encarando por entre as tábuas. A pele ao redor era pálida, encardida, manchada de terra. Gritei. Pulei da cama. Saí correndo de casa. Dormi no carro, trancado por dentro, tremendo. No dia seguinte, chamei um amigo para me ajudar a abrir a portinhola e verificar o que havia lá.
Ele entrou com uma lanterna e ficou lá dentro por quase 5 minutos. Saiu sujo, suando. Tem pegadas lá embaixo, ele disse. Recentes. E tem um cobertor velho num canto. Como se alguém estivesse dormindo lá. Ligamos para a polícia. Eles revistaram o vão, vasculharam a casa. Disseram que não havia ninguém. Provavelmente um invasor de rua, se abrigando do frio, disseram. Mas havia algo que eles não explicaram. As marcas de unhas nas tábuas vinham de dentro para cima. E estavam concentradas bem embaixo da minha cama. Decidi me mudar naquela mesma semana. Na última noite, dormi com todas as luzes acesas, o colchão no meio da sala, longe do assoalho do quarto. Tentei não pensar. Tentei não ouvir. Mas, às 2h47 da manhã, o chão rangeu de novo. E veio a última mensagem. Sussurrada, clara, desesperada. Você trancou a portinhola, mas eu ainda estou aqui. Vendi a casa. Nunca mais voltei. Mas às vezes, ainda sonho com o som da madeira se abrindo. Como se alguém estivesse finalmente encontrando um jeito de sair. O último quarto do motel. Quando passei pela porta do último quarto, ouvi um sussurro fraco vindo lá de dentro. Não era um sussurro qualquer, era alguém dizendo meu nome. Foi em 2019, durante uma viagem de carro pelo interior do Paraná. Eu estava voltando para casa depois de visitar meus pais, e como saí tarde da cidade deles, a noite caiu rápido. A estrada era longa, cheia de curvas e sem muito movimento. Comecei a ficar com sono e percebi que não ia aguentar dirigir até de madrugada. Então decidi parar no primeiro motel de beira de estrada que encontrasse. E encontrei um pequeno, antigo, quase escondido atrás de umas árvores, com um letreiro luminoso meio apagado, Motel Monte Verde, 24 horas. Não parecia o lugar mais seguro do mundo, mas era o que eu tinha. O recepcionista era um homem mais velho, de voz rouca e olhar cansado. Quando entrei, ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Não disse nada estranho, apenas me entregou a chave com o número 6 gravado e falou com um tom meio automático. Quarto 6. Evita passar no fim do corredor, tá? Último quarto tá fechado faz tempo. Não perguntei o motivo. Só balancei a cabeça, peguei a chave e segui pelo corredor mal iluminado, com chão de carpete úmido e cheiro de mofo. O quarto 6 ficava no meio do corredor. Ao passar em frente ao tal último quarto, vi que a porta realmente estava diferente. Era mais velha, cheia de arranhões perto da maçaneta e com a numeração apagada. Na hora, senti um arrepio esquisito, mas ignorei. Achei que talvez fosse um quarto em reforma ou interditado por algum motivo qualquer. Girei a chave do meu quarto e entrei. Por dentro, era tão ruim quanto por fora. Uma cama barulhenta, lençóis ásperos, um frigobar vazio e uma TV que só pegava 2 canais. Mas pelo menos tinha um chuveiro quente e uma porta com tranca. Me joguei na cama com meu celular e tentei relaxar. Era pouco mais de meia-noite quando ouvi a primeira coisa estranha. Parecia uma batida leve. Vinha do final do corredor. Na hora, pensei que fosse outro hóspede. Talvez alguém tentando entrar em um quarto errado. Mas as batidas continuaram, compassadas. 3 toques, uma pausa. Depois mais 3. Como se fosse um padrão. Levantei devagar e encostei o ouvido na porta. Silêncio. Voltei para a cama, desconfortável. Meia hora depois, ouvi passos. Lentos, arrastados. E vinham direto na direção do meu quarto. Senti meu coração acelerar. Corri e olhei pelo olho mágico. Não vi nada. Esperei alguns segundos. Nada. Mas quando virei para voltar para a cama, ouvi um sussurro. Fraco, mas claro. Abre a porta. Fiquei congelado. Não sabia se minha mente estava pregando peças ou se realmente ouvi aquilo. Mas o mais estranho é que parecia a minha voz. Quase como se alguém estivesse imitando. Fui até a janela, espiando com cuidado. O corredor externo estava vazio. Nenhum carro a mais no estacionamento, além do meu. Aquilo não fazia sentido. Tentei dormir com a luz acesa, mas não consegui. Por volta das 3 da manhã, ouvi outra coisa. Algo que me gelou por dentro. O som de uma maçaneta sendo girada. Olhei para a porta. Estava parada. Trancada. Mas o som não vinha da minha. Vinha do último quarto. Fui até a minha porta, abri devagar e espreitei o corredor. A porta do último quarto estava
entreaberta. Eu juro por tudo que ela estava fechada antes. Minha curiosidade venceu o medo, ou talvez eu estivesse tão cansado que já não pensava direito. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. A luz no teto oscilava, fazendo sombras dançarem pelo corredor. Cheguei até a porta. Toquei com os dedos. Fria. Foi quando ouvi lá de dentro: "Você voltou." A voz era rouca, quase um sussurro, mas parecia reconhecível. De novo, muito parecida com a minha. Dei um passo para trás, confuso. E então, a porta se escancarou com um estrondo. O quarto estava completamente escuro por dentro, como se a luz fosse engolida ali. E o que eu vi não era possível. Era eu, em pé no meio do quarto, pálido, olhos fundos e sorrindo. Eu corri. Nem pensei. Corri direto para a recepção, ainda de chinelos, com o coração explodindo no peito. O recepcionista estava lendo um jornal velho, nem pareceu surpreso. "O senhor abriu aquele quarto?" Perguntei, ofegante. Ele olhou para mim com um olhar pesado, e falou algo que me arrepia até hoje. "Você foi o terceiro essa semana que tentou abrir." "Como assim terceiro?" Ele apenas balançou a cabeça e apontou para uma velha caixa de chaves atrás do balcão. O gancho com o número do último quarto estava vazio. "Aquilo lá devia continuar fechado", ele murmurou. "Saí dali antes do sol nascer." Nunca contei essa história direito para ninguém. E desde aquele dia, nunca mais parei em nenhum motel de estrada. Mas às vezes, em pesadelos que ainda tenho, ouço aquela mesma frase, dita com a minha voz: "Você voltou." E acordo com a estranha sensação de que alguma parte de mim nunca saiu daquele quarto.